Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Vamos começar mais uma semana juntos com muita informação, com assuntos sérios e leveza também, não é? Estamos juntos então nessa segunda-feira, dia 25 de agosto. São 11 horas e 49 minutos e a gente vai aqui, pela telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e ainda pelo Globoplay. Então vamos saber como é que está o clima aqui em Caruaru nesse início de semana. Olha aí essas imagens ao vivo. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens, muitas nuvens agora. À noite o tempo deve ficar firme. Nesse instante, os termômetros marcam 26 graus na capital do Agreste e a temperatura mínima deve ficar ali, na casa dos 19 graus. Aí a gente aproveita para dar uma olhada na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. Por exemplo, Bezerros, temperatura mínima prevista para hoje de 18 graus, a máxima pode chegar aos 25. Em Joaquim Nabuco, que fica na Mata Sul, a gente tem aí as informações de que a temperatura mínima fica na casa dos 19 graus e a máxima 26, hein? E em Carnaíba, no Sertão, a mínima para hoje não passa dos 19 graus e a máxima chega à casa dos 30 graus. Bastante calor no sertão, hein? E nessa edição, a gente vai falar sobre mais um acidente grave registrado aqui na nossa região, dessa vez na BR-424, no município de Caetés. A vítima que perdeu a vida foi um homem que estaria dirigindo uma van, essa van aí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um outro veículo atingiu a van e o motorista teria perdido o controle da direção. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. E a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco. Fábio Gomes e Joel Almeida estão com a gente ao vivo e, por falar em acidente grave, também teve registro de morte no sertão do estado. Uma mulher morreu, não é isso, Fábio? Um bom dia para você. É isso mesmo, amigo. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente nesse AB1 de segunda-feira. Esse acidente foi registrado ontem à tarde na BR-428 em Cabrobró, no sertão do estado. As vítimas, uma das vítimas que morreu é a nora do ex-deputado estadual Ciro Coelho. O ex-deputado estadual e o filho dele também estavam dentro desse veículo. Eles ficaram feridos e foram socorridos para um hospital privado e o ex-deputado precisou passar por cirurgia. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos esses detalhes e outras informações, Almir. Ok, Fábio. Joel vai falar sobre imunização aqui em Caruaru. Vamos trazer informações importantes em relação à vacina BCG. Não é isso, Joel? Bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você e a todos. A vacina da BCG ela previne contra as formas graves da tuberculose. Por isso que ela é tão importante. Mas aqui em Caruaru ela está com baixa procura. Por isso que a Secretaria de Saúde chama as pessoas que ainda não se vacinaram, dentro do público-alvo para poder se vacinar. Inclusive, essa vacinação ela foi ampliada em alguns pontos da cidade. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui no AB1. Almir. Perfeitamente, Joel e Fábio. Até daqui a pouquinho. E Franklin, em Portugal, também está conosco e vai trazer as broncas da comunidade. Hoje vamos saber o que é que está acontecendo lá na Nova Caruaru, hein? Franklin, bom dia. Bom dia, muito bom dia a todos. A gente está chegando aqui a uma área da Nova Caruaru, a rua José Pedro Maurício de Santana, em que os moradores vêm sofrendo há muito tempo com a falta de calçamento, a falta de pavimentação e também o mato alto. O que faz? Essa combinação aí acaba resultando aí com o acúmulo de animais aí, e peçonhentos também, Eles saem do mato e vão diretamente para as casas e a gente está nessa hoje aqui, nessa missão para ouvir esses moradores a respeito, para que eles possam ser atendidos. Muito bem, Franklin. Combinado até daqui a pouquinho. Agora a gente vai ver como é que está o clima em Garanhuns. Olha aí, tempo mais fechado na Cidade das Flores e a previsão está dizendo que o dia deve ser assim, com o tempo mais fechadinho, céu nublado, podem ocorrer pancadas de chuvas rápidas, à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado também. Agora a temperatura está na marca dos 24 graus e a mínima está ali, na casa dos 19. Gessé Acioli e Priscila Martins estão com a gente também. Segunda-feira é dia de AB Emprego, é dia de esperança e nós vamos saber quais são as vagas que estão disponíveis nesse comecinho de semana em Caruaru e região. E também tem direito trabalhista, não é isso, Gessé? Bom dia. Pois é, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo, um ótimo início de semana para todo mundo. E a gente vai falar sobre as vagas, São cerca de 130 vagas distribuídas aí no mercado de trabalho, oportunidades para a gente trazer aqui os detalhes daqui a pouquinho e também sobre o direito
Hoje a gente vai falar sobre o direito trabalhista da rescisão informal. A rescisão, quando você é contratado de carteira assinada, existe aqueles direitos, benefícios para o trabalhador. Mas quando ela acontece de forma, quando você é um trabalhador informal, quando você não tem a carteira assinada, a gente vai explicar tudo direitinho daqui a pouco no AB1. É isso, no AB Emprego. Priscila vai trazer todos os detalhes do cursinho popular professor Edilson de Góes. Afinal de contas, o Enem 2025 está chegando e esse cursinho gratuito dá uma força e tanto para os estudantes, né, Priscila? Bom dia. Oi, Elmi, bom dia para você, bom dia, Gessé. Bom dia para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Isso mesmo, o cursinho preparatório Edilson de Góes é um cursinho popular gratuito, ofertado pela Secretaria de Educação aqui de Caruaru. As aulas acontecem todos os sábados, mas precisa se inscrever, né? Como o Almi mesmo disse, o Enem já está batendo as portas aí. Então você que é estudante e que ainda não começou a se preparar, quem sabe ainda dá tempo você se preparar por meio desse cursinho preparatório. A gente vai estar aqui daqui a pouquinho trazendo todas as informações, até quando é essa inscrição, como é que você faz para participar, né? E até quando vai o cursinho preparatório. É uma grande oportunidade para quem não pode pagar um cursinho por fora, né? E que precisa desse reforço. Então, essa preparação vai te dar suporte para que você possa prestar mesmo o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre esse assunto. Almi. É bom a gente começar a semana assim, né, Priscila? E Gessé, até daqui a pouquinho. Muito bem, agora a gente vai para o intervalo e nessa edição tem o AB Esporte para a gente ver a bela festa que a torcida do Central fez no Lacerdão nesse domingo. Olha só essas imagens aí. A Patativa não conseguiu avançar na Série D e mesmo assim a torcida fez toda a diferença, hein? Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1 que está só começando, 11h55 agora. E o seu AB1 está de volta. Agora faltam 2 minutos para o meio-dia. Vamos à redação para falar com Fábio Gomes, porque esse fim de semana, pessoal, foi marcado por acidentes graves aqui no interior do estado, hein? Fábio, uma boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, foi registrado, sim, 2 acidentes graves com vítimas fatais. Um deles aconteceu aqui no Agreste, ontem à noite, que aconteceu na BR-424, entre os municípios de Caetés e Garanhuns. A vítima foi um homem que não teve o nome e a idade informada pela PRF, mas ele estaria conduzindo uma van, um veículo de transporte, quando colidiu com um carro, um veículo estrada, esse que a gente acompanha nas imagens, e infelizmente esse condutor da van, segundo a PRF, ele foi arremessado do veículo e a suspeita é que ele não utilizava o cinto de segurança. Já o condutor da estrada, desse outro veículo, né, dessa caminhonete, ele se evadiu do local antes da chegada dos policiais. A PRF informou também que a Polícia Civil investiga esse caso e para conferir todos esses detalhes é só acessar o G1, Almir. Fábio, infelizmente esse não foi o único caso registrado de acidentes assim, acidentes graves, né, e com a perda de vidas também, porque teve acidente no Sertão. Teve sim, Almir. Infelizmente, uma mulher morreu nesse acidente que aconteceu em Cabrobró ontem à tarde, na BR-428. Essa mulher, ela foi identificada por Rita Daniele, ela é nora do ex-deputado estadual Ciro Coelho. De acordo com a PRF, o acidente foi uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete e um carro de passeio. Dentro da caminhonete estavam o ex-deputado Ciro Coelho, o filho dele, José Antônio Coelho, e a nora, Rita Daniele. O ex-deputado e o filho ficaram feridos e foram socorridos para um hospital privado em Petrolina. E o Ciro ele chegou a passar, inclusive, por uma cirurgia, porque o hospital informou que ele chegou tendo um sangramento muito forte. Outras informações podem ser conferidas acessando aqui no G1. No outro veículo, a PRF informou que estavam 4 pessoas, né, um casal e 2 crianças que também ficaram feridos e foram socorridos para hospitais de Petrolina e também de Cabrobró. Infelizmente, né, 2 acidentes que acabaram, né, com 2 vidas. Inclusive, nas nossas reportagens, a gente traz também algumas orientações repassadas pela PRF por especialistas de trânsito sobre orientações e recomendações na hora de dirigir, na hora de transitar por essas rodovias, não só as federais, mas também as estaduais. Porque como a gente sempre fala, né, Almir, viajar é muito bom, mas voltar para casa é ainda melhor. Muito melhor, voltar em paz, né? Enfim, essas são as primeiras informações do G1 nessa edição do AB1 e daqui a pouquinho você está de volta, né, Fábio? Volto sim, Almir. Até já. Até já.
Agora é meio-dia, pessoal. Vamos falar sobre os problemas da comunidade. Moradores de uma rua lá da Nova Caruaru estão sofrendo com a falta de estrutura no bairro. Os moradores entraram em contato com a gente e Franklin Portugal foi até lá com o nosso carro Link. Boa tarde, Franklin. Pois é, boa tarde, Almir, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. A gente está chegando aqui à rua José Pedro Maurício de Santana, fica numa parte do Nova Caruaru, né? Chegando para mostrar esse problema da rua sem calçamento, mato alto. E já antes de chegar para conversar com os moradores, já nos deparamos com um problema que eu vou mostrar agora, viu? Deixa eu sair aqui do carro. Diretamente para todo mundo aí que está acompanhando o AB1 conferir. Olha só, esse buraco que é de acesso aí, né? Alguma tubulação de esgoto. A máquina aqui da prefeitura passou fazendo um planeamento aqui da rua e esse buraco ficou como um perigo, então os moradores colocaram esse pedaço de concreto, na verdade, o que parece ser uma pedra, mas é um pedaço de concreto, para alertar a quem vem ter cuidado. Fatalmente alguém aqui de moto pode se dar muito mal, pode se machucar gravemente. Então a gente já chega aqui na rua para mostrar a falta de pavimentação, esse buraco e com o mato alto que eu havia mencionado. Logo aqui do lado, Robson Santos pode mostrar que do mato alto saem os animais peçonhentos para as casas. Essa, portanto, é a primeira parte do que a gente queria mostrar dos problemas que afligem os moradores desta parte da cidade. Vamos chegar junto aqui deles que já nos aguardam. Como é o nome da amiga? Muito boa tarde. Boa tarde, eu me chamo Rayane Pinheiro. Rayane, o que você pode falar sobre o problema que a gente já vê aqui, né? A rua sem calçamento. Olha, mais ou menos 13 anos eu moro aqui e assim, eu nunca vi melhoria. Eu não entendo por que não foi calçada essa rua, né? Porque aqui próximo, na outra rua, foi calçado. E a gente precisa desse calçamento porque no tempo frio tem muita lama, né? A gente sofre muito com a lama. E também no tempo quente tem a questão da poeira, né? Da respiração das crianças também, elas são alérgicas. A gente sofre muito com isso. E sobre mato alto, é outra questão, né? Exatamente. O mato, ele tem esse grande problema. Na minha casa mesmo, eu encontrei uma cobra debaixo do bujão. E também no banheiro, estava tomando banho, tinha escorpião. Então, assim, a gente sabe que tem escorpião em todo canto, né? Quando tem matos, assim. Então, seria muito importante, assim, esse calçamento. Seria para a gente estar, assim, tendo qualidade de vida melhor dentro de casa. Porque você fica em casa e, geralmente, você não tem aquela confiança que está tudo ok, né? Vai entrar algum bicho na porta e é muito ruim, que tem criança. Muito obrigado. Então é importante uma equipe da prefeitura, né, verificar a pavimentação e também a limpeza do mato aqui nessa área. Fala aqui com um amigo, muito boa tarde. Opa, boa tarde. Como é que é o nome do amigo? Josildo Ima. Primeiramente eu quero agradecer a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, por dar essa oportunidade de nós falar sobre as nossas situações. E é isso aqui, essa área aqui eu moro há mais de 20 anos. E é uma satisfação, né, a gente estar aqui junto de vocês ouvindo essas demandas em relação ao mato alto. O mato alto aqui parece um caso sério, né? Porque você observa muito, um canto desse não pode ter cobra, escorpião, gabiru, caçaco. Eu nunca vi tantos insetos, tantos bichos que tem feito aqui. Eu queria que alguém tomasse a providência, a prefeitura de Caruaru. Ok, muito obrigado. Então, os moradores precisam ser ouvidos nessas questões que eles estão colocando aqui pra gente. Falar aqui com a amiga, como é que você chama? É de Cristo. Muito boa tarde. O que você tem a dizer então sobre esse problema? Sem calçamento e mato alto, né? O mato alto aqui tem muito gabiru. Quando eu venho na casa do meu filho que eu passo, eu tenho até medo. Que eles entram debaixo das casas mesmo, dentro das garagens. Cada bicho desse tamanho que eu já vi. E muito caçaco. E também tem coruja também, que elas descem para comer os gatos. Eu fico só olhando. Ok, muito obrigado. Então é isso aí, Almir. A gente vai esperar que a partir de tudo que pode ser ouvido aqui desses relatos, isso possa resultar numa ação do poder público para ajudar os moradores aqui desta área de Caruaru. Volto com você. É isso aí, Franklin. Essa palavra que você utilizou mesmo, ação, né? Ação do poder público para resolver essa dor de cabeça, esse transtorno aí para os moradores, como a gente ouviu em todos os depoimentos. Então a gente foi em busca das respostas também sobre o Mato Alto. A Secretaria de Serviços Públicos disse que a rua João de Medeiros está incluída no cronograma de capinação e que esse serviço será realizado em breve. A Secretaria disse ainda que a Nova Caruaru vai receber o programa Prefeitura na Porta no início de setembro, com vários
vários serviços de limpeza. Sobre o bueiro aberto que a gente viu também, a gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. Eles disseram que uma equipe de manutenção vai ao local para fazer o levantamento da demanda. E sobre a questão do calçamento, a Secretaria disse que uma equipe de projetos vai aí à rua para fazer o levantamento dessas demandas e incluir o serviço no cronograma de ações assim que os recursos financeiros estiverem disponíveis. O fato é que essa questão da capinação é uma necessidade imediata, como a gente viu, não dá. Olha só a rua como é que está. A gente sabe, essa presença dos animais peçonhentos é uma presença desagradável, prejudicial e pode deixar pessoas feridas também, como é o caso da aparição de escorpiões. Então, está aqui feito esse apelo para que as pessoas tomem providências, os responsáveis tomem providências para resolver esses problemas e torcer por essa pavimentação também da rua. Tanta gente já mora aí há tanto tempo, há 13 anos, há 20 anos, como a gente ouviu nos depoimentos dos moradores, né? A gente vai seguir acompanhando esses problemas aqui no AB1. E agora a gente vai para o momento WhatsApp, porque tem reclamação do Indianópolis aqui em Caruaru também. O Marcelo Mendes está reclamando de um vazamento de água limpa e a gente vai ver agora. Pessoal, veja que desperdício de água tratada aqui, ó. Água limpa. Chega a estar o cheiro forte aqui do cloro. Faz uns dias que eu passo aqui, toda vez está esse vazamento de água aqui, ó. E é muita água. Você não tem noção. Mostrando pelo vídeo, não dá para definir a quantidade que é de desperdício. Absurdo, absurdo. Do jeito que está a falta de água e a Compesa sabe de um problema desse e não resolve. Mas fazer o que, né? Fica na mão deles para eles resolver quando eles quiserem, não é assim? Mas, Marcelo, que vazamento grande esse, não é? Tanta água limpinha indo embora. Mas a gente entrou em contato com a Compesa, viu? Eles disseram que uma equipe será enviada ainda hoje para a Avenida Hélio Tavares de Oliveira. A gente vai aguardar, Marcelo, vamos seguir de olho, aguardando essa equipe ainda hoje aí para resolver esse problema desse vazamento, que é muito grande, é muita água indo embora assim impunemente. A Compesa disse ainda que a população pode comunicar a existência de vazamentos de forma imediata por esse número que está aí na tela, 973457739. E você não esquece, participe do AB1, mande a sua reclamação para o nosso WhatsApp também, 99198-8212, para a gente ficar aqui cobrando a solução. E por falar nisso, amanhã é dia do Minha Comunidade. Vamos retomar a demanda das obras da PE 85 em Barra de Guabiraba. Você lembra? Veja. Uma rodovia importante que liga o Agreste à Mata Sul do estado de Pernambuco. Importante trecho para o escoamento de produções agropecuária, canavieira e de água mineral. Estamos falando da PE 85, que há anos sofre com a falta de manutenção e os inúmeros problemas estruturais. O quadro Minha Comunidade volta ao local para saber se as obras iniciadas avançaram e o quanto falta para concluir. É nesta terça, no AB1. Muito bem, agora é meio-dia, 9 minutos. Agora a gente vai ficar por dentro das oportunidades de trabalho disponíveis para essa segunda-feira, para esse comecinho de semana. O AB Emprego está no ar e Gessé Ascioli está ao vivo, hein? E vai chegar com todas as informações agora. Uma boa tarde para você, Gessé. Boa tarde para você, Almir, boa tarde para quem está nos assistindo e para quem está aí na expectativa de conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. A gente chega no AB Emprego de hoje falando um pouquinho sobre as vagas da nossa região. São 128 ao todo, distribuídas em várias cidades aqui da nossa região também e com alguns cargos até com um número bom de vagas. A gente vai conferir agora as vagas aqui de Caruaru e também de Garanhuns. Em Caruaru, são 3 vagas para agente de microcrédito, 4 vagas para agente de reciclagem de materiais, 2 para ajudante de carga e descarga de mercadorias, 1 vaga para artífice de manutenção, 2 para atendente balconista, 1 para auditor interno, 1 vaga para auxiliar administrativo, 10 vagas para auxiliar de armazém, 1 para auxiliar de jardinagem na conservação de vias, 10 vagas para auxiliar de limpeza, 3 para auxiliar de linha de produção, 1 vaga para auxiliar de manutenção predial, 1 para auxiliar técnico de controle de qualidade, 1 para auxiliar de mecânico de refrigeração, 2 para empacotador,
uma vaga para encarregado de estoque, uma para gerente de loja e supermercado, 2 para instalador de painéis, uma para jardineiro, uma para lavador de carros, 2 vagas para lavador de ônibus, uma para montador de veículos, 3 para operador de caixa, 2 vagas para porteiro, 5 para promotor de vendas, 5 para repositor, uma vaga para saladeiro, uma para soldador, uma para técnico de edificações, uma vaga para técnico em nutrição e dietética e 9 vagas para vendedor interno. Em Garanhuns tem vaga para auxiliar de cozinha, uma para eletricista de instalações, uma para garçom, uma para jardineiro e uma para vendedor interno, 2 para vendedor pracista, e as vagas exclusivas para pessoas com deficiência são 4 vagas para auxiliar de logística. Pois é, tá aí as vagas de Caruaru e também de Garanhuns, e a gente destaca ainda as vagas de Bezerros, que são 28, com um destaque para um número aí de vagas para a linha auxiliar de linha de produção para as pessoas com deficiência, e também em Santa Cruz do Capibaribe são 28 vagas. Então fica ligado aí, para você que está buscando uma vaga no mercado de trabalho, acessa o site www.cedep.pe.gov.br. Se você é aqui de Caruaru, pode vir à Casa do Trabalhador, que funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, aqui na rua Floriano Peixoto, bairro Nossa Senhora das Dores, na área central de Caruaru, número 147. Então, fica ligado aí para conferir essas vagas e saber mais informações. É só vir aqui à Casa do Trabalhador. Almir. Exatamente, Gessé, exatamente. Então, junto a você que acompanha esse EB Emprego, vamos falar um pouquinho sobre direito trabalhista, né, Gessé? Por exemplo, na hora de uma rescisão contratual, quando o emprego era informal, ou seja, aquele trabalhador não tinha carteira assinada. Mesmo assim, quando é um emprego informal, esse trabalhador, essa trabalhadora, tem algum direito, Gessé? Pois é, o que a gente vai saber agora, né? A gente sabe que o trabalhador formal, aquele que tem a carteira assinada, tem os seus direitos quando há uma rescisão de contrato, quando há uma demissão, quando ele sai do emprego. Mas em casos, né, desse contrato informal, a gente vai saber agora com a ajuda da advogada Laiane Marinho, que está conosco aqui. Laiane, uma boa tarde. Explique para a gente quais são as diferenças no caso dos direitos trabalhistas para quem trabalha de forma informal. Boa tarde. Boa tarde a todos. O empregado que trabalha de maneira informal, ele vai ter direito a exatamente todos os direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal e na CLT daqueles trabalhadores que têm o seu contrato formalizado com a carteira assinada. Então, não é porque a carteira não foi assinada que aquele empregado ele não vai ter direito, ele tem exatamente os mesmos direitos. Falando um pouquinho sobre como é que você vai comprovar, né? Já que a gente tem a carteira assinada, é uma comprovação de ter todos os direitos. No caso do informal, quando não há contrato ali assinado, como é que funciona? Bom, no caso, quando o empregado ele não tem o seu vínculo registrado, sua carteira assinada, ele pode procurar a Justiça do Trabalho para ter aquele vínculo reconhecido e conseguir aí todos os seus direitos que não foram pagos durante o período de trabalho. Então, como as competências de FGTS, rescisão, férias, 13º, todos os direitos que não foram pagos por ocasião do vínculo. E, né, claro, o registro na carteira para ter aquela comprovação. Então, na Justiça do Trabalho, aquele empregado vai precisar comprovar que existe um vínculo de emprego. Então, ele vai levar as provas que eles têm, como recibo de pagamento, se tiver algum contrato, alguma coisa, testemunhas, também serão essenciais para ter esse reconhecimento do vínculo e, consequentemente, a carteira assinada. A carteira assinada é um direito do trabalhador para fins de resguardar seus direitos trabalhistas e também os seus direitos previdenciários, para aquele tempo de serviço ser computado para aposentadoria, licença maternidade, paternidade, entre tantos outros direitos. Laiane, em relação, por exemplo, quem está nesse momento, né, trabalhando de maneira informal e, de repente, quer saber algumas dicas para que se possa comprovar lá na frente quando tiver a ocasião de cobrar os seus direitos no caso de uma rescisão.
Bom, então é se resguardar do máximo de provas que ele conseguir. Então, se aquele pagamento é feito via Pix, como é muito habitual, então salvar esses comprovantes, conversas em aplicativos de mensagem também podem ser utilizadas como provas, fotos, vídeos, enfim, pode se resguardar aí do máximo de provas possíveis sobre essa questão. Então, assim, esse trabalhador, ele vai ter o vínculo registrado quando houver alguns requisitos, que são a subordinação, a pessoalidade, a habitualidade. Então, comprovado a onerosidade, que é o pagamento de salário, de remuneração. Então, uma vez presentes todos esses requisitos, por mais que se tente camuflar esse vínculo de emprego através de um contrato de PJ, por exemplo, quando o empregador obriga ele a abrir um MEI, por exemplo, para tentar ocultar um vínculo, esse trabalhador vai ter, sim, vai ter direito a ter a sua carteira assinada, basta, de fato, ter todas essas provas e entrar com o processo na Justiça do Trabalho. Laiane, muito obrigado pelas explicações de hoje. Está aí, Almir, ficar atento, né? Porque, de todas as formas, a gente, como trabalhador, tem direitos, até porque, informal ou formal, a gente tem um vínculo trabalhista ali com o empregador, com aquela pessoa que você faz o serviço. Então, naturalmente, é preciso ficar atento para ter todos os seus direitos garantidos através das provas de que você está prestando esse serviço. Então, fica atento, você que trabalha de maneira informal. É isso, Almir, a nossa contribuição de hoje para o trabalhador, né, que está aí trabalhando de maneira informal. Muito bem, Gessé, muito bem. Muito obrigado pelas informações nesse AB Emprego aqui, ó, abrindo essa semana. Bom trabalho para você, Gessé. Vamos para o intervalo, pessoal. No próximo bloco tem o AB Esporte. Aí a gente vai falar sobre o jogo do Central contra o time do Maranhão. A Patativa não avançou na Série D. Os detalhes a gente traz daqui a pouquinho, hein? Olha aí mais um lance da partida. Olha só. Não deu, né? 12h, 17 minutos. A gente volta já. E o seu AB1 está de volta, 12h, 19 minutos. Agora tem um recado para você que está de olho nas provas do Enem 2025, porque tem vagas abertas para o Cursinho Popular Professor Edilson de Góes. Sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com Priscila Martins. Afinal, esse cursinho é gratuito, né, Priscila? Boa tarde para você. Isso, Almir. Boa tarde para você também, para todo mundo. De graça, uma oportunidade como essa, né, com aulas todos os sábados. A gente vai conversar agora com o coordenador do curso, que é o Carlos Soares. Vai explicar para a gente mais uma edição, né, do Edilson de Góes, esse cursinho preparatório que é de graça. Como é que faz para se inscrever, para participar? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Abraço, Almir. Veja bem, o cursinho, na verdade, começou desde março. A prefeitura oferece esse curso há mais de 20 anos, começou em março. Mas nessa reta final, né, muitos alunos não conseguiram se inscrever no tempo normal. Então, a prefeitura, pensando nisso, através da Secretaria de Educação, vai abrir vagas para um intensivão. Então, você que está aí estudando para o Enem e quer dar uma acelerada nos teus conhecimentos, já que a gente está na reta final, vem para aqui estudar com a gente. As inscrições muito fácil. Você vem aqui aos sábados à tarde, no local das aulas, e faz sua inscrição presencial. Basta trazer um documento de identificação. Onde é que acontece a aula? As aulas acontecem no auditório da Secretaria de Educação, a antiga Fafica, todos os sábados, das 13h30 às 17h30. E o curso oferece todas as disciplinas oferecidas no Enem, ou seja, as 4 áreas de conhecimento. Falando de Enem, né? Quando é que vai ser o Enem? Como é que está aí essa expectativa, essa preparação para a prova? O Enem desse ano teve um número de inscritos bem maior do que o ano passado, né? Passa dos 5 milhões, tá? Então as provas acontecerão nos dias 9 e 16 de novembro. Porém, nós temos 3 cidades do Pará que farão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro por conta da COP 30. Então tá aí, né? Tem que estudar, tem que se preparar mesmo. Já tem uma turma à frente que já está estudando desde março, mas dá tempo ainda para quem quer pegar esse intensivão, para quem quer de fato se destacar e já vem estudando sozinho e agora com a ajuda aí do professor? Isso, dá sim, porque esses aulões eles são em forma de resolução de questões, né? Resoluções e comentários, então é uma lapidação do que o aluno já viu. E outra coisa, a gente conta com equipe
muito experiente, né? Muito experiente em Enem. Nós temos aqui, sem dúvida, a melhor equipe da região. Sabe? Professores altamente treinados e capacitados para botar esses meninos no Enem. Tá? Então, e outra coisa, a Prefeitura de Caruaru oferece uma oportunidade para aquele aluno que não pode pagar um cursinho particular, um isolada. Então, ele aqui tem professores a nível de isolada gratuitamente, tudo gratuitamente. Então, você que está aí parado, faz a tua inscrição, vem aqui todos os sábados até o dia 30. Então, sábado você já pode vir aqui, faz a tua inscrição, já fica. Já fica para aula. Já fica para aula e você com a gente, tu vai alcançar o teu objetivo, que é entrar na universidade. E esse também é o nosso objetivo, porque o nosso cursinho tem a mania de transformar fera em universitário. O que é que está pegando esse ano aí? A redação tem muitos temas aí que podem ser abordados, o pessoal fica com medo da redação e no cursinho também tem treino para isso. Temos professores altamente capacitados, inclusive o nosso professor já foi corretor do Enem, tá? Então, é o bicho-papão, é a redação, é o bicho-papão do Enem. Então, aqui o professor vai naquele caminho que ele acha que ele prepara como um todo. Agora, temas possíveis, né? Dizer ao aluno que assuntos, coisas polêmicas que aconteceram, digamos, de julho para cá, como, por exemplo, esse lance aí do Trump, né? Da taxação. Erotização, adultização. Provavelmente, a adultização pode ser, porque é um tema já talvez recorrente, mas esse da taxação possivelmente não cai, porque essa prova já está preparada, né? As provas são preparadas com antecedência, já foram testadas, então tem temas que, por isso que é bom vir para cá, tem temas que o professor vai dizer, isso aí não te preocupa. Tem questão do Enem, tem assuntos que o professor vai dizer, olha, isso aqui tem 90% de chance de não cair. Então aqui é o lugar certo para você. Muito obrigada por essas informações. Tem que estar antenado, né? Ligado em todos os temas e saber solucionar questões e estar preparados também psicologicamente para essa fase tão importante da vida. Almi, eu volto contigo aí, mandando um abraço aqui do coordenador, né, do Carlos, para você. Até mais. Maravilha, Priscila. Manda meu abraço também aí para o querido professor Carlos Soares, professor Sussu. E um abraço para você também, Priscila. Olha lá, repassando o abraço, tá vendo? Valeu, Priscila. Bom trabalho para você. E hoje, pessoal, é o Dia Nacional da Educação Infantil, hein? Essa data destaca a importância desse nível de ensino para a educação básica. Aí a Priscila Martins e o Adelson Siqueira prepararam uma reportagem sobre esse assunto. Vamos ver? E para comemorar o Dia da Educação Infantil, a gente procurou saber como é a rotina dessas crianças na escola. Educar não é mesmo uma tarefa fácil. É preciso ter habilidade, investir em recursos e ainda driblar as dificuldades que vêm do aluno ou da maneira como o mesmo tem sido criado. A educação infantil eficaz é um tripé de responsabilidades, composto por escola, família e aluno. Então a gente traz para essa educação infantil a criança ser estimulada cognitivamente, ela aprender a aplicar esse estímulo cognitivo de forma prática, aprender a conviver, relações interpessoais, né? E aprender a se conhecer também de forma autônoma. Então, o objetivo da educação infantil também, além de preparar para as etapas seguintes, é preparar para a vida. Na escola, elas aprendem conteúdos para a vida, ao tempo que se moldam enquanto seres humanos. Olha só essa turminha se apresentando na aula de folclore. Para a coordenadora, o desafio maior hoje em dia tem a ver com o comportamento alterado das crianças devido a estarem superestimuladas ao excesso de tecnologia. Concorrer com as telas tem sido o nosso principal desafio. Crianças hiperestimuladas, crianças que não conseguem se concentrar, crianças que vêm com aprendizado um pouco mais lento porque não conseguem parar para aprender, os estímulos sempre excessivos. Longe das telas, as crianças conseguem aprender o real significado do que é se desenvolver. É bem diferente do ambiente virtual. A realidade aqui na escola é que elas cumprem o propósito da educação. Com 5 aninhos, Clarice ama estar na escola. Quando você não está no celular, então o que é que você faz para passar seu tempo? Eu brinco com a minha prima.
mais legal? É. Você acha que toda criança devia ficar menos tempo no celular? Sim. E muitos deles em casa já sabem que o uso de celular, por exemplo, deve ser limitado para o bom desenvolvimento da criança. Estudar, brincar e lanchar. E eu soube também que você gosta de fazer balé. Você gosta de? Faço balé também. A escola tem promovido atividades que incentivem o brincar livre, o contato com a natureza ou a interação entre as crianças. Tudo isso de forma mais intensa, para que esta geração sinta que é o melhor caminho para acumular experiências. Neste outro colégio, as aulas utilizam o método tradicional da leitura, do contato com os livros, da interação com os colegas e com a professora. Do jeito que deve ser a educação infantil. É a fase inicial para o conhecimento. Proporcionar à criança atividades ao ar livre, atividades lúdicas, atividades que proporcionem o uso da imaginação e criatividade. Por aqui também há a constatação da dificuldade de lidar com as crianças que em casa passam muito tempo conectadas. Muitas vezes em sala de aula a gente lidar com esse desafio de propor um desenho para a criança colorir e ele não querer, porque está lá no tablet, é só mexer o dedinho e já colore, né? Então a gente enfrenta esse desafio em sala de aula e até na hora de brincar. Eles não querem fazer o esforço de pular, de correr, de brincar, porque dizem que estão cansados devido ao tempo que ficam ali em frente às telas. Quando a criança tem acesso à educação, tem oportunidade de estar em um local que estimula o aprendizado, o desenvolvimento já é algo esperado. João Vitor é tão inteligente que entendeu a reportagem e fez até uma promessa. Mamãe, eu vou ficar no celular um pouco tempo. Noah ama estar na escola. Para ele é o lugar. Eu gosto de brincar, em dançar, fazer a coisa dos corações. Eu saio e dormir. E brincar bem, correr um pouquinho. Noah quer ser um pastor. E aqui na sala de aula ele já está bem treinado, viu? Cuidadia, professor e as professoras, todos os alunos. Eu só agradeço por tudo, para o nome santo poderoso de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. E a Secretaria de Saúde de Caruaru está disponibilizando pontos específicos da vacina BCG em datas e horários determinados, hein? Então, Joel Almeida tem essas informações ao vivo para a gente conferir agora também. Não é isso, Joel? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde também para você que está com a gente aqui no AB1. Olha só, a BCG é uma vacina muito importante. Ela é dada logo nos primeiros anos de vida para proteger justamente contra as formas graves da tuberculose. Por isso que ela é muito importante, por isso que o pessoal da área de saúde sempre bate nessa mesma tecla, porque tem muita gente que não toma e adoece, né? Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Tatiane Lino, que é do Programa Nacional de Imunização aqui em Caruaru, do PNI. Tatiane, boa tarde para você. Por que a Prefeitura decidiu reunir em 2 locais essa vacinação? Boa tarde. Boa tarde. Nesse momento foi necessário, né, a gente disponibilizar a vacina de BCG em pontos específicos de vacinação por conta do envio de doses do Ministério da Saúde, que está sendo insuficiente para atender à demanda de todas as unidades básicas de saúde. Então, por conta do estoque reduzido, foi necessário manter esses pontos de vacinação para a imunização da BCG no município de Caruaru. Quais são esses pontos? A vacina está sendo disponibilizada nas terças e sextas no Complexo Jaqueline, das 7h30 às 15 horas, e no Complexo Dr. Antônio Vieiras, nas segundas e quintas, das 9 às 15 horas. Para a vacinação, é importante levar a documentação da criança, que é o cartão do SUS ou o CPF, além do cartão de vacina, e também lembrando à população que não é uma campanha de vacina, né? A BCG ela é disponibilizada na rotina da vacinação e deve ser administrada ao nascer como dose única para as crianças, inclusive é importante que seja nas primeiras 12 horas de vida.
Então, para o pai e a mãe que está em casa nos assistindo, que está com esse bebê recém-nascido, não tomou essa vacina na maternidade, tem que correr para dar essa dose, né? Exatamente, é importante que os pais ou responsáveis procurem um ponto de vacinação o quanto antes para manter a dose de BCG atualizada, porque como você colocou, ela protege contra as formas graves de tuberculose, a miliar e meníngea, né? E o Ministério da Saúde recomenda que 95% da população de crianças estejam imunizadas para evitar os casos graves da doença. Muito obrigado pelas informações, Tatiana Lino, coordenadora do Programa Nacional de Imunização aqui de Caruaru, falou sobre a importância dessa vacinação. Para você que está assistindo a gente, não vacinou seu filho, você tem que ir até esses 2 locais dados pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde, para vacinar o seu filho contra essas doenças tão graves. Eu volto contigo, Almir. Joel, muito obrigado pelas informações importantíssimas aqui sobre a saúde como um todo, aqui no nosso AB1. Valeu, Joel. Bom trabalho para você. Vamos para o AB Esporte agora? Por quê? Porque a trajetória do Central na Série D do Campeonato Brasileiro chegou ao fim em 2025. Mas 2 coisas precisam ser ditas, pessoal. A primeira é que a Patativa fez uma bela campanha nessa edição da competição. É preciso reconhecer isso. E a segunda coisa é que a torcida escreveu um capítulo incrível na história do clube nesse domingo. Matheus Antunes também estava lá e vai contar tudo pra gente. Está chegando ao vivo. Oi, Matheus, boa tarde para você. Olá, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o AB1. Ficou aquele gostinho, né, Almir? Gostinho que dava, que esse ano ia ser diferente. E sim, a gente tem que parabenizar toda a torcida centralina que compareceu, chegou junto, apoiou a Patativa até o fim. Todos os mais de 12 mil torcedores no Lacerdão fizeram uma festa incrível, Almir. O Central ficou no empate sem gols com o time do Maranhão e foi eliminado da Série D do Brasileiro. Foram 18 jogos, sendo 8 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas. Um aproveitamento de 57,4%. Mas vamos agora conferir como foi o jogo de ontem. O dia começou com festa em Caruaru. O elenco do Central chegou ao estádio do Lacerdão, onde foi recebido pela Avenida Alvinegra. Os torcedores estavam animados, acreditando na classificação. O clima na cidade era de empolgação. Tudo parecia que ia ser diferente. A expectativa é boa, viu? Central ganha 3-1, Patativa. E uma história bacana é que o senhor é torcedor centralino doente, sempre vem aqui pro Lacerdão, mas que as filhas do senhor é a primeira vez que vem pro Lacerdão. É, a família reunida pela primeira vez, esposa, filhos e o genro, mas... O Central precisava vencer para avançar às quartas de finais da Série D. Depois de perder o jogo de ida por 2-1 em São Luís do Maranhão, a vitória pela diferença de 1 gol levaria a decisão para os pênaltis. Em caso de vantagem por 2 ou mais, o alvinegro avançava. E logo aos 5 minutos, Jô Santos sozinho cabeceou para fora, perdendo boa chance de abrir o marcador após cruzamento de Wellington Júnior. O Central ia voltar a levar perigo após a cobrança de falta de Augusto Potiguar. Quase que ia sendo gol contra, mas Jean, o goleiro do Maranhão, espalmou para escanteio. A cada minuto que passava, a torcida centralina ficava ainda mais ansiosa. No segundo tempo, a torcida do Central prendeu a respiração depois da bola no travessão de Clecione. O jogador do Maranhão avançou pela intermediária e bateu forte com a perna esquerda, balançando a trave. Até que aos 49 minutos do segundo tempo, o Central teve a chance do jogo. A jogada teve início com Cauê Pires lançando a bola na área para Rafael Macena, que ajeitou para Moacir testar firme. Mas a história não era sobre o Central, mas sim do goleiro Jean, que fez uma defesa heróica, garantindo assim a passagem do Maranhão para a próxima fase. A jornada do Central na Série D encerrou hoje, depois de um empate de 0-0 diante da equipe do Maranhão aqui no Lacerdão. Foram mais de 12 mil torcedores apoiando a Patativa nesse jogo, que até tentou. Um jogo turbulento, um jogo bem disputado, mas que faltou um pouco mais da criatividade desse time que começou a 4ª divisão desacreditada. Um time que tinha sido rebaixado no Campeonato Pernambucano, mas se reinventou, montou um elenco competitivo e fez com que uma cidade inteira acreditasse em um acesso. O time não conseguiu o resultado que esperava. O sentimento dos torcedores é de que dava, de que o ano ia ser diferente. A gente fica com um sentimento de tristeza, né, velho? Porque a cidade toda se movimenta para vir ver esse jogo e tal. Mas, enfim, vamos trabalhar aí nas próximas batalhas que o Central vai ter, né? Agora é só o próximo ano, mas Deus quiser vai dar certo.
falta muita criatividade. Acho que ficou apostando muito só no cruzamento, que apesar de ter os dois zagueiros que são muito bons na bola aérea, acabou não fazendo, apesar da última bola aqui do jogo, né, velho? Que não é assim mesmo, né, velho? Um dia se ganha, outro dia se perde. Campeonato Brasileiro da Série D, infelizmente, não é de justiça, né? Você fica limitado aí a 180 minutos, né? Então a gente guerreou, a gente lutou, a gente buscou o resultado. Infelizmente ele não veio, mas eu acho que a nossa equipe está de parabéns pela grande campanha que fez, né? Isso mostra a força do povo de Caruaru, né? O Central tem que seguir esse caminho, né? Eu não sei o que a diretoria vai pensar para o futuro, mas aqui é uma força do futebol pernambucano. Para a Patativa agora, resta esperar. O ano de 2026 será de muitos desafios, desta vez diferentes. O objetivo é voltar à elite do futebol estadual, mas a espera não vai mudar a paixão da torcida centralina, que se mostrou presente e, independente de onde o time estiver, estará com orgulho de vestir o manto alvinegro. É isso, e que essa paixão só cresça, né? Cresça e cresça sempre, porque a movimentação na cidade, como a gente viu na fala das pessoas, né? Que o Matheus conversou, o próprio Matheus também que circulou ali próximo ao estádio e tudo, quem chegou cedo viu o clima também ao redor do Lacerdão e depois as arquibancadas que ficaram desse jeito, né? Tomadas pelos torcedores dos 4 lados aí do estádio. Foi uma tarde inesquecível, o resultado não veio, mas esse registro aí vai ficar para sempre, hein? No coração de cada torcedor do Central, no coração de cada caruaruense que sabe que o Central é patrimônio histórico da cidade e é muito importante respeitar esse patrimônio, valorizar e seguir acompanhando e torcendo sempre. Foi uma tarde inesquecível, apesar do resultado, né, Matheus? Exatamente, amigo. Vale registrar, mais uma vez mencionar, que uma cidade toda foi mobilizada para esse jogão que foi na tarde de ontem. Infelizmente o resultado não saiu, mas foram mais de 12 mil torcedores. Mostrou que o Central tem torcida, uma torcida que chega junto, que apoia e que a gente, ano que vem, volte mais forte, que a Patativa busque primeiro o objetivo de voltar à elite do futebol estadual e quem sabe retornar a uma decisão nacional também para os próximos anos, Almir. É isso, e a gente vai seguindo então com o AB Esporte. Vamos em frente porque o Retrô deu adeus à Série C do Brasileirão, né, Matheus? Exatamente, Almir. Jogando na Arena de Pernambuco, o Retrô já havia sido rebaixado horas antes, isso porque a equipe do Anápolis, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, empatou contra o Londrina fora de casa e a Fênix não conseguiria chegar na pontuação da equipe de Goiás. Mesmo assim, o Retrô ficou no empate em 0-0 e vamos conferir como foram os gols da partida. Primeiro momento, o gol foi de Danilo aos 2 minutos do segundo tempo. Logo aí, a bola lançada na área, o desvio, o goleiro ainda espalmou e o Danilo pegou o rebote. O segundo gol, o gol de empate do ABC, saiu aos 45 do segundo tempo, logo no finalzinho. O Retrô está com essa tendência de levar gol sempre no final do jogo. O Rafael Oller empatou para a equipe do Retrô. Agora, a Fênix vai jogar a Série D no ano que vem, Almir. E como é que está a classificação da Série C, hein, Matheus, nesse momento, hein? Almir, como a gente vinha falando antes, a gente já adiantou que a Fênix já entrou em campo matematicamente rebaixada para a Série D de 2026. E pode, inclusive, terminar na lanterna da competição. Vamos observar aqui, dos 2 times pernambucanos que a gente tem disputando, o Náutico continua na segunda posição, empatou ontem contra a equipe do São Bernardo, ficou ali com 33 pontos para tentar garantir justamente a segunda colocação. Já o Retrô segue na vice-lanterna com 14 pontos, isso, como a gente tinha falando, o Anápolis empatou, chegou a 20 e agora só resta um jogo. O máximo que o Retrô poderia chegar, alcançar, era 17 pontos e isso o Retrô conseguiu o descenso, na verdade, né? O Retrô teve esse descenso para a Série D e, infelizmente, a Fênix cai no ano que poderia ou significaria muito para a equipe de Camaragibe, né? A equipe da Fênix terminou o ano passado campeão da Série D, mas esse ano não segurou e, infelizmente, caiu para a Série D. E eu vou ficando por aqui, Almir. Por hoje é só. Manda um abraço também para todo mundo acompanhando do outro lado da telinha. E para quem quiser saber mais sobre os esportes da nossa região, acessa lá o nosso portal GE Caruaru Região ou aponta a câmera do celular
para o QR Code que vai aparecer aqui na tela, que vocês vão ser diretamente encaminhados para lá. Valeu, meu amigo, até amanhã. Matheus, aquele abraço para você, hein? Até amanhã, se Deus quiser. Chegou a hora do intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um método de cultivo adotado pelos agricultores do sertão do estado, que tem se transformado em renda, hein? Daqui a pouquinho a gente vai contar essa história. E ainda, vamos falar sobre o Dia do Feirante, que é celebrado hoje também, ó. Uma profissão exercida com muito orgulho e com muito amor. O seu AB1 volta já, 12h, 42 minutos agora. E o seu AB1 voltou, agora 12h, 45 minutos, e a gente volta a conversar com o Fábio Gomes, porque tem outras notícias no G1 Caruaru e região. Não é isso, Fábio? É isso mesmo, amigo. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. Segunda-feira a gente traz sempre aqui na nossa reportagem do G1 a lista completa e atualizada dos concursos públicos e seleções simplificadas que estão abertas aqui em Pernambuco. Para a gente ter ideia, nessa lista atualizada tem 432 vagas de emprego por meio desses concursos e dessas seleções, e os salários dessas oportunidades podem ultrapassar os R$13 mil, como por exemplo a seleção do IFPE, o Instituto Federal de Pernambuco, que conta com 100 vagas para docentes com ou sem pós-graduação. Essas inscrições elas seguem até o dia 28 de agosto e também tem outra seleção muito importante e muito buscada, ainda na área da educação, que é o concurso da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, que tem 52 vagas para docentes com inscrições abertas até o dia 18 de setembro. A remuneração também ultrapassa os R$13 mil. Além dessas vagas para as universidades, para os campos federais, tem também a oportunidade aqui na Prefeitura de Angelino, Agreste de Pernambuco, com 131 vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior e salários de R$ 7.500. Já para a Câmara de Vereadores de Bezerros, a Câmara Municipal de Bezerros, tem 14 vagas para todos os níveis, nível fundamental, médio, técnico e superior, e os salários eles podem chegar até os R$ 3.500. Na nossa reportagem, a gente também disponibiliza o edital completo de cada uma dessas seleções e outras informações que os interessados, os concurseiros de plantão, podem acessar, que com certeza vai ajudar bastante, Almir. E a gente fica na maior torcida aqui pela turma, né? Tanta gente fica sonhando com a oportunidade aí de um concurso e tudo mais, então a gente está na maior torcida. E olha, Fábio, olhando aqui as manchetes do G1, você sabe que, assim como tantas outras pessoas, eu gosto muito de discos de vinil e guardo os meus desde a adolescência, desde a infância, estão todos comigo lá. Só que, olha, eles não chegam a ter esse valor que eu vi aqui não, dos mistérios em torno de um disco de vinil avaliado em R$12 mil, é isso mesmo? É isso mesmo, amigo. Para a gente ter ideia, o quão esses itens que são antigos foram valorizados nesses últimos anos, virou realmente item de colecionador. E a gente no G1 preparou uma reportagem bem bacana a respeito de algumas curiosidades sobre o disco de vinil do Altino Soares da Silva. O Altino Soares ele nasceu em Bonito, aqui no Agreste de Pernambuco, e chegou a gravar 2 canções na década de 80 e gravou um disco de vinil intitulado de Discos Voadores de Mundos Siderais. O autor, nas letras dessas canções, ele fala sobre ter tido encontros com alguns seres extraterrenos, e a curiosidade que fica, Almir, é porque ninguém sabe o paradeiro do Altino Soares. Inclusive, ainda na época que o programa do Jô Soares era exibido, na década de 90, uma banda chamada Os Copacabanas apresentou esse disco dele durante uma transmissão do Jô Soares, e o Jô Soares fez um convite ao vivo para o pessoal que conhecesse o Altino Soares, avisasse a ele que o Jô queria fazer essa entrevista para ter mais algumas ideias, entender como é que esse disco foi gravado, e aí ele não apareceu. A gente conversou com o historiador Bruno Azevedo, ele que se debruçou há 2 anos, mais de 2 anos, em buscas aí sobre o Altino Soares, e aí ele constatou para a gente que o Altino ele nasceu em Bonito, na década de 1920, logo em seguida ele se mudou para Barreiros, onde trabalhou em uma usina elétrica, depois se mudou para o Recife, na década de 50, onde casou, e aí se mudou também para o Rio de Janeiro, onde trabalhou sempre na construção civil. Essa reportagem completa e também as letras dessas músicas, que são bem curiosas, podem ser conferidas acessando o G1, Almir. Muito bem, Fábio. A gente viu nessas imagens aí vários discos de vinil, vários LPs, os long plays. E no comecinho, quando você chamou, apareceu esse disco em questão. Se o pessoal puder recuperar a imagem aí para a gente ver, tem uma curiosidade. Essa é a capa do disco, Discos Voadores dos Mundos e etc e tal. Só que tem um detalhe, só são 2 músicas, lado A e lado B. Aparentemente é um compacto, que era aquele disco menor, aquele vinil menorzinho.
E olha, uma peça dessa custou R$12.000. Já pensou? 2 músicas apenas, mas fica a obra, né? Para quem é colecionador, o preço é o que menos importa quando se tem uma graninha a mais. Então tá aí mais uma curiosidade para a gente conferir no nosso portal G1 Caruaru e região. Fábio, muito obrigado pelos destaques de hoje, bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também e uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Valeu! E no sertão de Pernambuco, produtores adotaram um novo método para dar continuidade ao cultivo e melhorar a renda, pessoal. É o chamado consórcio de culturas, hein? A gente vai entender como isso funciona na prática nessa reportagem de Karen Diniz. Vamos ver? A propriedade de Joana fica no sítio Jacuzinho, zona rural de Sertânia, no Sertão. Uma região onde, tradicionalmente, os agricultores familiares costumam plantar milho e feijão em regime de sequeiro, que é quando eles dependem das precipitações chuvosas para irrigar a plantação. Mas ela decidiu ampliar os horizontes e investir no plantio de uma diversidade de culturas. Milho, feijão, algodão, gergelim, plantas adubadeiras, que são várias. É o chamado consórcio de culturas, quando o agricultor cultiva na mesma propriedade plantas que tenham interações benéficas, uma variedade que faz bem para o solo e para o bolso do agricultor. É ótimo, porque a gente vê que a gente consegue ter um aumento de renda, por conta que se a gente não conseguir uma cultura, mas consegue a outra. Tudo feito com assistência técnica agrícola de uma ONG que acompanhou a montagem do projeto. Hoje a gente já tem trabalhado mais no apoio à gestão da associação. Tá? As famílias já tiveram o acesso a essas informações iniciais de plantio, né, de produção. Então a gente avançou para a questão da gestão. Né? É importante que a associação ela consiga fazer a gestão dos seus recursos, né? Fazer o giro do SPG, do Sistema Participativo de Garantia. Né? É importante dizer que todos os produtos aqui das famílias eles são certificados, né? Os produtos de origem primária vegetal. Então... Há 2 anos, Dona Socorro viu o exemplo da vizinha e também aderiu a essa formação de cultivo e viu a situação financeira melhorar. Antes de entrar no consórcio, eu plantava milho, feijão, só isso aí, mãe, só que eu plantava. Tradicional, né? Era. Aí depois eu entrei no consórcio, aí fui começando a plantar algodão, gergelim, essas coisas aí. Agora, depois que eu entrei no consórcio do algodão, rendeu mais um pouco para nós. E olha que o produtor nem precisa de muito espaço para isso. A roça de Joana, por exemplo, tem apenas meio hectare. Aqui tudo é irrigado, mas em regime de sequeiro também dá certo. Além de agricultora, Joana também é presidente da Associação Agroecológica do Pajeú, que atua em 10 municípios do Sertão e tem hoje 215 agricultores associados. A estrela desse consórcio é o algodão, mas o amendoim e o gergelim também estão se destacando e conquistando os produtores. Para Joana, a possibilidade de uma maior renda incentiva a permanência no campo. Mudou totalmente minha vida, completamente. A gente consegue desenvolver um empoderamento feminino, a gente consegue ter uma renda digna e continuar no campo. Seu Bartolomeu que o diga. Desde quando eu nasci que eu trabalho no campo. Já trabalhei em clima, mas o resto de vida vai ser no campo mesmo. Esse tipo de plantio ajuda o agricultor a permanecer no campo? Ajuda. Porque você planta várias culturas, se uma não der, a outra dá. Além do plantio, a associação investe em outra atividade que leva ainda mais dinheiro para o bolso do agricultor. Do campo para as prateleiras, algumas culturas como o amendoim e o gergelim que nós vimos lá na roça ganham espaço no mercado depois de se transformarem em produtos como pastas e óleos, após passarem por essa unidade de beneficiamento. Tudo que é produzido nas 10 cidades atendidas pela associação vem para essa unidade de beneficiamento que fica em Santa Rita, distrito de Serra Talhada. A pasta de amendoim, o tahine e o óleo de gergelim são os carros-chefes da casa. Essa máquina é quem faz todo o processo para extrair o óleo das pequenas sementes de gergelim.
Quando sai daqui, o líquido precisa ser filtrado e decantado até ir para as garrafas. Já para fazer a pasta de amendoim, as sementes são levemente torradas e depois processadas nessa máquina, até esse ponto bem cremoso e consistente. O mesmo processo funciona para fazer o tahine, que também é uma pasta, mas feita de sementes de gergelim. Ao lado, a unidade de beneficiamento de algodão. Aqui tem cerca de 3 toneladas de plumas de algodão armazenadas, que já estão vendidas para uma fábrica de tênis na França. A venda de todos esses produtos traz ainda mais renda para os pequenos agricultores. O agricultor manda aqui para a unidade de beneficiamento, na hora a associação agroecológica que trabalha com certificação orgânica já paga o agricultor uma porcentagem, já paga a ele o gergelim, o amendoim, todos os produtos que chegam. Então a gente já paga, dá um adiantamento. Quando a gente vende os produtos, né, a gente tem o custo de viabilidade da unidade de beneficiamento, de energia, para pagar os meninos que trabalham aqui e depois volta esse valor agregado para a família. Então ele retorna para a família em quase 90%. Além da recompensa financeira, fica também a sensação de orgulho para quem está aprendendo coisas novas. É mais uma aprendizagem que eu não sabia, né? Não tinha experiência de fazer esses produtos. E aqui eu estou ganhando a experiência de conquistar um aprendizado, né? Mas é um aprendizado na vida. E a certeza de estarem investindo no futuro da agricultura familiar. A Diaconia teve esse olhar através do projeto, né? E a agregação de valor é muito importante, porque a gente sabe a importância de ter uma renda. A gente tem um avanço muito grande das famílias, principalmente de jovens, que completa 18 anos, vai para a cidade porque não tem uma opção, né, de trabalho, de geração de renda. E a gente conhece hoje dentro da ZAP, nós temos muitos jovens, muitas mulheres que estão hoje produzindo, né, e aumentaram sua renda. Que coisa boa, hein? E hoje, dia 25 de agosto, é comemorado o Dia do Feirante também. Aqui em Caruaru, essa atividade é fundamental para o desenvolvimento e para a economia da capital do Agreste. E, claro, para o sustento de muitas famílias. A voz um pouco cansada de Dona Maria Cleonice tem uma explicação. É que há mais de 30 anos ela é dona do próprio negócio, na feira. E como feirante, a rotina é pesada. Faz muitos anos que eu sou feirante. Antes daqui eu feirava no outro canto, né? Aí depois faz uns 10 a 12 anos que eu estou aqui. A sortida da barraquinha dela exige muito trabalho. Nada que ela se arrependa, afinal é de onde ela já tirou um lucro que deu para comprar e começar a pagar uma casa, entre outras conquistas. O que eu conquistei com o meu trabalho foi minhas coisas dentro de casa e comprar uma casinha, né? Comprei uma casinha das caixas e estou pagando ela ainda. Já a Elaine está só começando no ramo de frutas e verduras. Mas embora ser feirante já não é algo tão novo para ela. Para Elaine é realizador cumprir esse trabalho. Na feira, na verdade, eu comecei já desde 2013, aqui na Feira do Troca. Aí depois eu migrei há um mês, há quase 2 meses para fruta e verdura e chinelas. Mas antes eu trabalhava com importado e também tinha um bar. Só que eu achei aqui melhor para mim. Existem mesmo profissões que são essenciais na vida da população. O que seria de nós se não fossem os feirantes que fornecem desde coisas que precisamos dentro de casa até o essencial, que é a alimentação. Dona Rosinete e Lucimar trabalham com um único produto, o coco. Uma barraquinha conhecida por ter bom preço e que, segundo elas, o mais importante, o bom atendimento. Rosinete nem se lembra como começou, só sabe mesmo que é daqui que ela garante as necessidades do dia a dia. Pai é o ganha-pão da gente. O ganha-pão da gente. A gente tem que batalhar para conseguir o pão, né, de cada dia. Começou vendendo coco, vendendo a massa, vendendo a goma. E daí foi. Se tornou conhecida aqui, o pessoal, todo mundo vem pra cá? Vem, dia de sábado, graças a Deus, dia de sábado a gente acaba cedo a feira, porque a massa da gente acaba cedo. E é a massa mais barata que tem daqui e sai rápido. Ser feirante pra você é o quê? Fico orgulhosa com isso.
trabalhar com o público e tem que saber atender o cliente. Dona Lucimara enxerga neste trabalho a grande oportunidade de permanecer com a independência financeira. Conseguir minhas coisas. Sua independência? Minha independência, que eu já sou independente, graças a Deus. Sou independente, trabalho para me manter. Ser feirante para você é o quê? O que tem significado isso para você? Muita coisa, é muito bom ser feirante, conhece muita gente, a população é maravilhosa, tem jeitos bons, tem jeitos mais ou menos e assim vamos levando a vida. Hoje é dia de celebração dessa profissão essencial. Seu Valdomiro, todos os dias após a caminhada, passa nesta feira. Toma o café da manhã e se diverte com os feirantes do local. Ai de nós se não fossem os feirantes, porque muitos deles saem da zona rural, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para chegar aqui, porque eu tenho conversado muito com eles quando eu vim fazer feira aqui, e eles dizem, olha, eu saí de casa hoje, era 3 horas da manhã, peguei uma rural, peguei um jipe, mas o que eu admiro neles é essa garra que eles têm. E olha o feirante aí, gente, que merece todos os parabéns. Quero parabenizar todos os feirantes aqui, independente da mercadoria que eles estão vendendo, e outra coisa, tudo que eles fazem, foi Deus que permitiu com que as plantas, os frutos nascessem e nós usufruíssemos daqueles alimentos. Então, mais uma vez, quero parabenizar todos os feirantes, independente do que estão vendendo. Parabéns a todos os feirantes. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com a secretária de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Joana Figueiredo. Vamos falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa segunda-feira. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Então a gente se despede aí com imagens do bairro das Rendeiras aqui em Caruaru. Boa tarde, gente, e até amanhã.